Olá, concurseiros! No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Decreto número 2964, de 4 de março de 2024, que trata da governança no compartilhamento de dados no âmbito da Prefeitura de Dourados. Esse decreto é super importante, pois ele regulamenta o uso e a troca de informações na administração pública e também institui o Comitê Central de Governança de Dados. Vamos entender o que isso significa, como impacta a gestão municipal e, claro, o que você precisa saber para se destacar nas provas. Então, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Art. 1 grau. Este decreto estabelece as normas e as diretrizes para o compartilhamento de dados entre os órgãos e as entidades de Dourados, com a finalidade de simplificar a oferta de serviços públicos, segunda, orientar e otimizar a formulação, a implementação, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas, terceira, possibilitar a análise das condições de acesso e manutenção de benefícios sociais e fiscais. Quarta, promover a melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados custodiados pela administração municipal. Aumentar a qualidade e a eficiência das operações internas da administração pública municipal com foco em governança. Parágrafo único. O disposto neste decreto não se aplica ao compartilhamento de dados com os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas e com o setor privado. No artigo 2º do decreto, são estabelecidas definições importantes para o compartilhamento de dados na administração pública de Dourados. Entre essas definições, estão 1. Atributos biográficos e biométricos, que se referem a informações pessoais como nome, data de nascimento, e características como digitais e retina. 2. Dados cadastrais, que incluem CPF, CNPJ e outras informações associadas a pessoas físicas e jurídicas. 3. Governança de dados, que abrange o controle e a gestão de dados com foco em segurança, qualidade e operação. 4. Compartilhamento de dados, que é a disponibilização de dados entre órgãos, sempre observando a confidencialidade e a integridade das informações. O decreto também aborda a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de sistemas e órgãos trocarem dados de forma eficiente e segura, observando sempre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. As diretrizes garantem que o compartilhamento seja feito de maneira ampla, porém segura, respeitando as normas de sigilo e as necessidades da administração pública para a otimização das políticas e serviços. Artigo 3 graus. Item. O compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades deve seguir algumas diretrizes específicas. Inciso I. Os dados serão compartilhados de maneira ampla, respeitando as restrições legais, os requisitos de segurança e o que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Inciso 2. Quando houver compartilhamento de dados sigilosos, o recebedor assume as mesmas obrigações de sigilo e auditabilidade que o custodiante dos dados. Inciso 3. Os mecanismos de compartilhamento e interoperabilidade devem ser criados para atender às necessidades dos órgãos, facilitando a execução de políticas públicas baseadas em dados. Inciso 4. Os órgãos e entidades devem colaborar para reduzir os custos de acesso a dados, reaproveitando recursos de infraestrutura compartilhados. Inciso V. Ao lidar com dados pessoais, deve-se garantir o direito à privacidade e à proteção desses dados, seguindo as normas e procedimentos previstos na legislação. Inciso 6. A coleta, o tratamento e o compartilhamento de dados devem obedecer ao artigo 23 LGPD. Inciso 7. Os dados pessoais só podem ser tratados com propósitos legítimos, específicos e explícitos, conforme previsto LGPD. Inciso 8. O tratamento de dados deve ser compatível com as finalidades informadas, conforme determinado na LGPD. Inciso 9. O compartilhamento de dados pessoais deve ser limitado ao mínimo necessário para atender à finalidade informada, cumprindo integralmente os requisitos e procedimentos da LGPD aplicáveis ao setor público. O art. 4 graus descreve como o compartilhamento de dados entre órgãos e entidades será classificado, de acordo com sua confidencialidade, em 3 níveis. Inciso I. Compartilhamento amplo. Esse nível envolve dados públicos sem restrição de acesso, cuja divulgação é aberta a qualquer interessado, conforme previsto na legislação. Inciso 2. Compartilhamento restrito. Aqui, temos dados protegidos por sigilo, mas com acesso simplificado para órgãos e entidades envolvidos na execução de políticas públicas. As regras e mecanismos de compartilhamento são definidos pelo Comitê Central de Governança de Dados. Inciso 3. Compartilhamento específico. Para dados protegidos por sigilo, o acesso é concedido apenas a órgãos e entidades específicos, conforme a lei, e as regras de compartilhamento são estabelecidas pelo gestor de dados.
O artigo continua detalhando que a responsabilidade de categorizar o nível de compartilhamento cabe ao gestor de dados, sempre com base na legislação. Essa categorização será revisada a cada 5 anos ou quando houver mudanças nas diretrizes que a motivaram. Além disso, sempre que possível, os órgãos devem priorizar o compartilhamento de dados mais acessível, respeitando as diretrizes da legislação de acesso à informação. O art. 5º estabelece que não é necessário firmar convênios ou acordos de cooperação técnica para o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades mencionados no art. 1º. Isso deve ser feito respeitando as diretrizes do art. 3º e o que determina a lei. Parágrafo 1º. Para o compartilhamento de dados pessoais, os órgãos e entidades devem divulgar as situações em que compartilham ou acessam bancos de dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Parágrafo 2º. Essas informações sobre o compartilhamento de dados pessoais devem ser claras, atualizadas e facilmente acessíveis nos sites, incluindo a previsão legal, a finalidade e os procedimentos utilizados. Parágrafo 3º. Para os níveis de compartilhamento restrito e específico, o gestor de dados autoriza e formaliza o processo com documentos de interoperabilidade, seguindo os critérios estabelecidos pelo Comitê Central de Governança de Dados, respeitando legislações como a Lei de Acesso à Informação e a LGPD. Parágrafo 1º. Para o compartilhamento de dados pessoais, os órgãos e entidades devem divulgar as situações em que compartilham ou acessam bancos de dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Parágrafo 2º. Essas informações sobre o compartilhamento de dados pessoais devem ser claras, atualizadas e facilmente acessíveis nos sites, incluindo a previsão legal, a finalidade e os procedimentos utilizados. Parágrafo 3º. Para os níveis de compartilhamento restrito e específico, o gestor de dados autoriza e formaliza o processo com documentos de interoperabilidade, seguindo os critérios estabelecidos pelo Comitê Central de Governança de Dados, respeitando legislações como a Lei de Acesso à Informação e a LGPD. Art. 7º determina que as plataformas de interoperabilidade devem atender a requisitos de sigilo, confidencialidade, gestão, auditabilidade e segurança da informação, conforme regras do Comitê Central de Governança de Dados. As ferramentas de gestão permitirão ao gestor de dados monitorar o controle de acesso e o uso das informações. Art. 8º afirma que os custodiantes de dados disponibilizarão dados de compartilhamento amplo e restrito através das plataformas de interoperabilidade, desde que haja solicitação e conhecimento do gestor. O compartilhamento ocorrerá somente após a categorização do dado pelo gestor. Art. 9 estipula que, cumpridos os critérios necessários, o acesso aos dados deve ser realizado em até 30 dias a partir da solicitação. Por fim, art. 10 estabelece que os gestores de dados devem divulgar os mecanismos de compartilhamento e os registros sob sua responsabilidade, com procedimentos definidos pelo Comitê Central de Governança de Dados. O art. 11 estabelece que o compartilhamento amplo de dados não requer autorização prévia do gestor e deve ser realizado através dos canais para dados abertos, conforme a legislação. Se os dados não estiverem disponíveis em formato aberto, o solicitante pode pedir sua abertura, podendo o gestor exigir o pagamento de custos adicionais para isso. A Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do município podem recomendar a abertura desses dados em transparência ativa, e tanto solicitantes quanto recebedores devem garantir a integridade e autenticidade das informações. No art. 12, o compartilhamento restrito de dados ocorrerá segundo regras do Comitê Central de Governança de Dados. Para acessar esses dados, solicitantes devem seguir normas de sigilo e segurança estabelecidas. Dados com nível de segurança superior podem ser classificados como compartilhamento específico, e a retransmissão desses dados só é permitida se expressamente autorizada pelo gestor. O art. 13 permite que órgãos interessados solicitem acesso a dados restritos diretamente ao gestor da plataforma de interoperabilidade, respeitando as diretrizes da legislação. Já o art. 14 condiciona o compartilhamento específico à autorização do gestor e ao cumprimento dos requisitos definidos por ele, proibindo a retransmissão dos dados sem autorização. No art. 15, o órgão interessado deve enviar documentos de interoperabilidade ao gestor de dados, fundamentando seu pedido com o máximo de detalhes. A Procuradoria-Geral oferece apoio consultivo para essa solicitação, e o gestor deve responder em até 30 dias. O recebedor dos dados deve seguir as regras de segurança da informação estabelecidas pelo gestor.
O art. 16 estabelece a criação do Comitê Central de Governança de Dados, que terá diversas responsabilidades, incluindo 1. Definir orientações e diretrizes para a categorização dos dados em níveis amplo, restrito e específico, além de como essa categorização será publicada, respeitando a legislação sobre proteção de dados pessoais. 2. Estabelecer regras e parâmetros para o compartilhamento restrito, garantindo sigilo e segurança. 3. Avaliar a compatibilidade entre as políticas de segurança da informação dos órgãos envolvidos no compartilhamento. 4. Avaliar a integridade e a qualidade de bases de dados integradas. 5. Resolver controvérsias sobre a validade das informações cadastrais e determinar regras para registros administrativos conflitantes. 6. Orientar a integração dos órgãos mencionados na legislação e a inclusão de novos dados nas bases integradoras. 7. Escolher as bases temáticas a serem integradas e definir um cronograma de integração em acordo com os gestores de dados. 8. Propor estratégias financeiras para a viabilização dos dados no setor público e criar cadastros de referência obrigatórios. O art. 17 determina que o comitê será instituído por decreto e terá no mínimo 10 representantes, com a presença obrigatória de membros de certas secretarias. O comitê será presidido pelo encarregado nomeado por decreto. O art. 18 descreve que o comitê se reunirá a cada 3 meses, com quórum de 2/3 para as reuniões e maioria simples para as aprovações. Membros podem convidar especialistas para participar das reuniões, que ocorrerão presencialmente ou por videoconferência. Por fim, o art. 19 afirma que a participação no comitê será considerada um serviço público relevante e não será remunerada. O art. 20 estabelece que a Prefeitura Municipal de Dourados, referida como controladora, nomeará um encarregado pelo tratamento de dados pessoais por meio de decreto, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Esse encarregado atuará como canal de comunicação entre a organização, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. O art. 17 determina que o comitê será instituído por decreto e terá no mínimo 10 representantes, com a presença obrigatória de membros de certas secretarias. O comitê será presidido pelo encarregado nomeado por decreto. O art. 18 descreve que o comitê se reunirá a cada 3 meses, com quórum de 2/3 para as reuniões e maioria simples para as aprovações. Membros podem convidar especialistas para participar das reuniões, que ocorrerão presencialmente ou por videoconferência. Por fim, o art. 19 afirma que a participação no comitê será considerada um serviço público relevante e não será remunerada. O art. 20 estabelece que a Prefeitura Municipal de Dourados, referida como controladora, nomeará um encarregado pelo tratamento de dados pessoais por meio de decreto, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Esse encarregado atuará como canal de comunicação entre a organização, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. O art. 22 estabelece que o encarregado deve reportar-se diretamente aos secretários, participar de reuniões do comitê, atuar de forma autônoma e não assumir tarefas que possam causar conflito de interesses. O art. 23 obriga o encarregado a notificar imediatamente a controladora sobre qualquer conflito de interesses que surja. O art. 24 determina que a identidade e informações de contato do encarregado sejam divulgadas publicamente, permitindo que os titulares de dados o contatem. Por fim, o art. 25 assegura que o encarregado receberá total apoio do secretariado para o cumprimento de suas funções. O art. 22 estabelece que o encarregado deve reportar-se diretamente aos secretários, participar de reuniões do comitê, atuar de forma autônoma e não assumir tarefas que possam causar conflito de interesses. O art. 23 obriga o encarregado a notificar imediatamente a controladora sobre qualquer conflito de interesses que surja. O art. 24 determina que a identidade e informações de contato do encarregado sejam divulgadas publicamente, permitindo que os titulares de dados o contatem. Por fim, o art. 25 assegura que o encarregado receberá total apoio do secretariado para o cumprimento de suas funções. O art. 28 garante que acordos e convênios de compartilhamento de dados entre os órgãos mencionados continuarão em vigor conforme seus prazos estabelecidos.
O art. 29 estipula que os membros do Comitê Central de Governança de Dados e o encarregado de proteção de dados devem ser indicados em até 30 dias após a publicação do decreto, com a primeira reunião ordinária marcada para até 60 dias após essa data. Art. 30 informa que o decreto entra em vigor na data de sua publicação. E assim, chegamos ao fim da nossa análise do Decreto número 2964, que estabelece diretrizes importantes para a governança de dados em Dourados. Com a criação do Comitê Central de Governança de Dados e a nomeação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, este decreto busca assegurar a proteção e o compartilhamento responsável de informações, promovendo transparência e eficiência nas práticas públicas. É fundamental que todos os órgãos e entidades se unam para garantir a conformidade com as novas regras e, assim, proteger os dados pessoais dos cidadãos. Agradecemos por acompanhar este vídeo e esperamos que as informações tenham sido úteis. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por esse tema. Temos aqui no canal uma playlist completa com vídeos para o concurso de Dourados Mato Grosso do Sul. Até a próxima!